Palavra de Deus registrada em Neemias capítulo 4, o verso ao verso 10. Neemias 4, verso 10. Fala com o irmão assim do teu lado assim, ó. Você não veio aqui para ouvir a minha voz. Eu não vim aqui para ouvir a sua voz. Eu vim aqui para ouvir a voz de Deus. Então me faça um favor. Não fale comigo nesse momento. Eu quero prestar atenção no que Deus vai falar. Show. Diz assim a palavra de Deus: o povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus poderoso, Deus gracioso, Deus maravilhoso. Senhor, nesta noite esta palavra falou tanto comigo, Senhor. Tem falado tanto comigo, Senhor, e eu quero nesta noite aplicar aquilo que o Senhor falou comigo no coração da tua igreja. Mas eu quero pedir, Senhor, que venha com poder e com autoridade, Senhor. Que essa palavra possa adentrar os ouvidos, filtrar na mente e brotar no coração a 100 por 1, para a glória do teu nome. E que nós saímos aqui nessa noite mexidos, Senhor, transformados com essa palavra de poder. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa palavra é anulando a procuração. Anulando a procuração. Queridos, a gente tem aprendido que o reino espiritual, ele trabalha regido por leis. Assim como o reino físico, o reino espiritual trabalha regido por leis. E a gente tem aprendido que legalidade é o direito legal, recebido. É um direito legal de atuação. E para embasar isso para você, quer ver? Apocalipse 3:20. Coloca para mim, Nath. Apocalipse 3:20. Queria que você prestasse muita atenção para você chegar na minha linha de raciocínio. Escute, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Responda para mim, quem é que está falando isso? Oi? Deus está falando. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. A gente vai jantar junto, a gente vai cear junto. Isso te mostra que Deus não viola a vontade humana. Ele tem todo o poder para meter o pé na porta. Ele tem todo o poder para meter a mão na maçaneta. Ele tem todo o poder para arrombar a porta. Mas ele escolheu não fazer isso. Ele escolheu bater. Ele escolheu entrar com a sua abertura.
Ele escolheu que você coloque a mão na fechadura e diga: entra, você é bem-vindo aqui. Então, no reino espiritual é movido por leis. E Deus não viola o seu coração. Deus não viola a sua vontade. Ele bate e espera que você abra. Eu queria que você colocasse para mim também aí, Jackson, 1 Pedro 5, verso 8. 1 Pedro 5, 8. Diz assim a palavra: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Em outra tradução vai dizer assim: procurando quem possa devorar, quem possa tragar. Isso também me dá a ideia e o conhecimento de que Satanás também precisa da minha autorização. Satanás também precisa da minha vontade. Ele precisa que eu também ponha a mão na fechadura e abra a porta. Deus não permite que ele viole a porta. Existem leis que regem o mundo espiritual. E uma dessas leis é que tanto Deus quanto o diabo só trabalha com legalidade, só trabalha com autorização. E aí eu volto para o texto: pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que o senhor acabou de ler? O que isso tem a ver com os carregadores, que os entulhos estavam muitos entulhos e a obra podia não terminar? E aí nós dissemos que nós vamos falar sobre anulando a procuração, cancelando a procuração. Neemias estava na batalha. Os muros de Jerusalém estavam derribados, o templo destruído, e a proteção, o muro era a proteção, e os inimigos entravam com total facilidade. Neemias então, ele é chamado por Deus. Deus convoca Neemias para reedificar os muros da cidade. Neemias vai para lá, para essa batalha. Neemias vai para lá, para essa empreitada. Neemias vai para lá, para esse trabalho que Deus havia colocado nas suas mãos. E alguém lembra com quantos dias Neemias consegue reconstruir os muros? 52 dias. Mas se a gente for parar para olhar, Neemias teria um tempo menor investido. Neemias teria exercido a sua função, a missão que Deus lhe deu, com um tempo menor, se tivesse vigilância na construção. Se tivesse vigilância na construção, Neemias teria construído o templo, teria construído o muro num tempo mais curto. Não seria 52 dias, talvez fosse 50 dias, talvez fosse 51 dias, talvez fosse um tempo ainda menor do que ele teve para construir toda a muralha da cidade que cercava a cidade. Mas o que acontece? Começaram a construir os muros e não se atentar para os entulhos que ficavam
do lado de dentro da obra. A primeira coisa que eu quero destacar é que os entulhos entram na nossa vida por passividade. Entulhos nós poderíamos destacar, queridos, que são sujeiras. Numa obra, entulho é sujeira. Hoje nós estávamos conversando com os meninos aqui da obra e já estão acumulando alguns entulhos aqui embaixo, que já está gerando muito entulho a obra, está armazenando ele aqui embaixo, porque essa semana, ou talvez no máximo no início da semana que vem, nós vamos já romper aqui o muro que vai nos ligar para o terreno de frente, e aí esses entulhos vão servir para estar entulhando, aterrando o outro terreno. Mas a passividade, queridos, começaram a construir a construção e não perceberam que tinham coisas que precisavam ter sido jogadas fora. Tinha coisas que não poderiam ficar acumuladas do lado de dentro do muro. Tinha coisas que precisavam ser descartadas da vida, descartadas da cidade, descartadas da obra, mas eles não tiveram atentos a isso, foram passivos demais, foram despercebidos demais, e aí começaram a jogar os entulhos demais, e aí teve que parar a obra, por causa dos entulhos. Tem muita gente que não vai avançar na vida espiritual por passividade, por não estar atento às sujeiras, às imundícies, os entulhos, as coisas que precisavam ser descartadas da vida, mas não estão descartando as coisas. Estão querendo ir para uma vida nova com Deus, estão querendo viver uma vida de intimidade com Deus, mas não estão querendo deixar para trás a sujeira do pecado, não estão querendo deixar para trás, jogar fora, não querendo descartar os vícios, as coisas erradas, as coisas tortas, as coisas ruins da vida, estão levando o entulho para a nova jornada. E infelizmente, não vão chegar a um porto seguro com Deus, porque a vida com Deus é uma vida de descarte. Você precisa deletar o pecado, você precisa descartar o pecado, você precisa abandonar o pecado. Não dá para querer viver uma vida nova com os pecados do passado. Não dá para viver uma vida nova com passividade com o pecado. Pecado tem que ser conhecido como pecado. Pecado tem que ser reconhecido como algo que contraria a vontade de Deus. Pecado tem que ser conhecido como um mal, como uma doença, como uma praga, que é muito pior do que qualquer doença, porque além de matar o corpo, ainda tem o poder de jogar a alma no inferno. Pecados precisam ser descartados. Não podemos adentrar uma vida de intimidade com Deus e continuar em conluio com o pecado. Eles não perceberam. Construíram um muro muito rápido, mas tiveram que perder talvez um dia, 2, 3, eu não sei quantos, para descartar os entulhos e o lixo da sua vida. Você precisa descartar. Você precisa investir um tempo para o descarte das coisas que precisam ser jogadas fora. Não dá para querer viver uma vida nova carregando as bagagens de uma vida velha. Deus tem nos chamado para uma vida de santidade. Os entulhos são legalidades que eu dou
no falar, no vestir, no ver, no ouvir, no caminhar, no proceder. São legalidades, querido. Ah, pastor, por que a minha vida não dá certo? Ah, pastor, por que está dando errado? Ah, pastor, por que dá ruim? Ah, pastor. Satanás não violou, não arrombou. Você abriu a porta para que o entulho entrasse. Você abriu a porta para que a legalidade entrasse. Então, assim como Deus não viola, Ele não permite que Satanás também viole. Satanás entrou na situação, Satanás entrou no circuito, Satanás entrou na vida, Satanás entrou na família, Satanás entrou nos projetos, porque a mãozinha foi na maçaneta e abriu a porta para ele entrar. Passividade. Precisamos levar uma vida de seriedade. Segunda coisa, os entulhos facilitam a entrada do inimigo. Tem uma historinha que a irmã Reni contava para a gente como criança, a tia Zena contava para a gente como criança, que era aquele livrinho sem palavras, né? E aí o livrinho significava o coração. E aí Deus, Ele quer a casa toda, né? Deus quer tudo, mas Satanás pede só uma pontinha. Essa pontinha é chamada de legalidade. Deus, Ele não se contenta com um pedaço do seu ser. Deus não se contenta com um pedaço da tua vida. Deus quer a tua vida por completo. Satanás quer um pedaço, porque ele sabe que quando ele entrar com a sua legalidade, Deus não fica onde tem pecado. A estratégia de Satanás é entrar, e às vezes nós damos legalidade, e esse entulho, ele facilita a entrada do inimigo, porque o entulho, ele fica sendo um degrau, o entulho, ele fica sendo um patamar, porque o entulho, ele fica facilitando a entrada do inimigo. Você olhar ali para fora, ali tem ali um monte de areia, um monte de pedra, está encostado no muro do vizinho ali do outro lado, e de vez em quando a gente pega uma criança em cima da pedra, de vez em quando a gente pega uma criança em cima da areia, e a gente sabe que ali até facilita pular para o muro do vizinho, porque tem um patamar, e se quisesse pular para lá era muito mais fácil, que agora você pulou, você coloca as mãos no muro, você consegue subir. E Satanás, quando entra, ele traz toda uma corja de demônios. Satanás, quando entra, ele traz toda uma corja de mal, para que o estado do homem seja sempre pior do que o estado anterior. As legalidades que nós damos, ela forma um entulho, ela forma um patamar para a entrada de Satanás. E como eu disse, Satanás não violou. Como eu disse, Satanás não viola, porque Deus não permite que ele viole. Mas a legalidade é direito legal adquirido. Ele adquire o direito de trabalhar na vida daquele que dá a ele o direito adquirido. Ele trabalha na vida daquele que dá legalidade. Dá legalidade pelo pecado, dá legalidade pela mentira, dá legalidade pelos vícios. Precisamos parar, queridos. Precisamos parar para que a obra avance, para que a nossa vida avance, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam de fato na nossa vida. A gente precisa parar e precisa fascinar. Tem muita gente caindo em pecado e está colocando as culpas nas maldições hereditárias, está colocando a culpa nas maldições do passado, está colocando a culpa nos problemas que o pai e a mãe criou, está colocando a culpa na vida passada, mas na verdade é legalidade que você mesmo dá.
E não adianta. Você tem que rasgar para o coração. Toda vez que eu peco, eu assino uma procuração e dou essa procuração na mão de Satanás. E agora ele tem direito legal constituído, minha vida pelo pecado, para trabalhar na área da minha vida. Se eu peco na área sexual, ele tem liberdade para trabalhar na minha vida sexual, na minha vida conjugal. Se eu peco na área financeira, ele tem direito para trabalhar na minha vida financeira. Eu preciso, nós precisamos anular, cancelar, rasgar, desfazer as legalidades que damos para Satanás. Deus está chamando o projeto a obedecer, para viver um tempo glorioso nessa terra, para viver uma história extraordinária nessa terra. Mas só vai viver essa história aqueles que resolverem anular, rasgar, cancelar toda a procuração e toda a legalidade dada a Satanás. Só esses vão viver. Satanás não tem poder de atrapalhar o projeto de Deus na vida dessa igreja, mas vai atrapalhar o projeto na sua vida. Na sua vida. Se você não anular, não cancelar, não rasgar, não desfazer as legalidades que dão a Satanás. O povo parou. Os trabalhadores cansados pararam com trabalho a mais, por passividade, por falta de atenção. Não conseguiram concluir num tempo menor ainda, porque os entulhos estavam atrapalhando. Mas uma coisa aconteceu de bom: o muro foi concluído. O projeto de Deus na vida de Neemias foi alcançado, porque ele investiu um tempo para jogar fora o lixo. Ele tirou um tempo para jogar fora o lixo, para descartar o que precisava ser descartado. Para você alcançar os projetos de Deus na tua vida, não será possível com a vida cheia de entulhos. Não será possível com a vida cheia de legalidade. Não será possível se você não parar e jogar fora o que precisa ser jogado. Ah, pastor, não está dando certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo se tiver legalidade. Grande é a obra que Deus tem para fazer. Grande é a obra que Deus vai fazer. Mas você corre o risco de ficar fora do que Deus vai fazer, se você continuar vivendo em legalidade. O povo cantou, por certo Neemias escutou e investiu um tempo para fazer a faxina. Amém? E que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, Deus Consolador, esteja na sua vida, na sua família, na sua casa e em todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.